E mesmo com a pandemia, os preços da indústria tiveram alta em novembro, de acordo com o cenário nacional. Sobre a situação de Sergipe e qual o reflexo que isso pode provocar na economia, nós vamos chamar agora o repórter Cláudio Rocha, que tem mais detalhes, né, Cláudio? Boa noite. Exatamente, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com a pesquisa, a alta registrada foi de 1,39% se comparado ao mês de outubro. Aqui comigo, a economista do FIES, Ana Carolina Rebelo. Ana, seja bem-vinda, boa noite. E o aumento em Sergipe foi de quanto? Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Em Sergipe, nós não temos um índice que meça isso, porque o IBGE divulga apenas o índice nacional. Não temos os índices de outros estados no Brasil. Mas os estados, de modo geral, e Sergipe acompanham essa tendência nacional. Qual a explicação para esse aumento num momento tão difícil de pandemia? Exatamente pela pandemia, as consequências que ela traz, a indústria apresentou dificuldades nessa retomada. Então, a indústria, quando tinha que fechar e frear sua produção, ela acabou não prevendo quando seria, não tinha como saber como seriam as ações do governo, quando seria uma retomada, então não tinha uma incerteza muito grande com relação ao cenário econômico no Brasil. Então, houve um freio na produção, de modo que, quando houve uma retomada, a demanda foi tão rápida e tão alta que, mesmo com os estoques que foram vendidos, não teve como a produção acompanhar esse aumento. Foi mais rápido do que se previa. Então, teve também a alta do dólar, que se mantém em patamar elevado. Teve também a pressão de preços e de demanda com relação ao comércio exterior, que aumentou bastante, principalmente a China, né, que é uma grande consumidora dos produtos fabricados aqui no Brasil. E até que ponto esse aumento afeta a economia, principalmente o consumidor? Olha, esse aumento vai refletir no preço final do consumidor, mas principalmente ele reflete também na margem de lucro do empresário. Porque o empresário, como a demanda ainda está em crescimento, ele não consegue repassar esse custo para o consumidor. Então, ele acaba pegando a maior parte desse custo para ele mesmo. Então, o empresário acaba tendo uma redução na sua margem de lucro e não sabe até quando ele vai conseguir manter dessa forma. E o que o cenário nos diz? A expectativa é de mais aumento? A expectativa é de uma redução, porém gradual. Já existe a desaceleração. Conforme você falou, esse mês, né, de novembro foi de 1,39%, no mês de outubro foi mais de 3%, então a gente já vê uma desaceleração com relação ao mês anterior, a variação vista em outubro. Porém, a gente não sabe quanto tempo vai levar para voltar a um nível de preços usual e também quanto tempo vai se conseguir produzir, inclusive com a dificuldade de insumos que está se tendo, né? Conseguir insumos e insumos com preços elevados. Então, mas o cenário é muito otimista. Os empresários industriais sergipanos, eles têm mostrado um otimismo grande para os próximos meses e uma percepção de melhora no mercado consumidor, uma percepção de melhora no cenário atual. Então, existe, de fato, um otimismo com relação a isso. Ok, Ana, muito obrigado pelas informações, uma boa noite. Gilvan. Cláudio, vamos torcer que o cenário melhore, né? Agora, nesse início de 2021. Obrigado, viu? Boa noite.